Você já se perguntou quantas histórias surpreendentes estão escondidas nas páginas da Bíblia? Muitas vezes nos concentramos em figuras como Moisés, Davi e Paulo, mas existem personagens menos conhecidos cujas vidas e ações têm lições profundas para fortalecer nossa fé e nos inspirar em momentos difíceis. Esses personagens esquecidos desempenharam papéis cruciais na narrativa bíblica e, embora suas histórias possam ser breves, carregam mensagens poderosas sobre coragem, fé, obediência e graça. Hoje, vamos explorar essas vidas e descobrir como Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Prepare-se para ser impactado por histórias que revelam o caráter de Deus e mostram como Ele age em meio às circunstâncias mais inesperadas. Entre as histórias mais fascinantes está a de Jael, uma mulher cuja coragem e determinação mudaram o curso de uma guerra. No livro de Juízes, encontramos Jael em um cenário de conflito entre Israel e os cananeus. Enquanto o comandante inimigo, Sísera, fugia para salvar sua vida, ele buscou refúgio na tenda de Jael, pensando que estava seguro. Mal sabia ele que essa mulher seria a ferramenta que Deus usaria para derrotá-lo. Com ousadia e precisão, Jael eliminou Sísera, garantindo a vitória de Israel. Sua ação nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero, posição social ou experiência, para cumprir seus planos. Jael não era uma guerreira treinada, mas sua disposição para agir e confiar em Deus a transformou em uma heroína inesperada. Essa história nos desafia a estar preparados para agir com fé e coragem quando oportunidades divinas surgirem diante de nós. Outro personagem muitas vezes esquecido é Eude, um libertador improvável levantado por Deus para salvar Israel da opressão. Eude era canhoto, algo visto como incomum naquela época, mas foi exatamente essa característica que Deus usou para derrotar o rei Eglon de Moabe. Com astúcia e determinação, Eude criou um plano para se infiltrar no palácio e eliminar o rei, libertando o povo da escravidão. Sua história mostra como Deus valoriza nossas peculiaridades e transforma o que parece ser uma fraqueza em uma força poderosa. Eude nos lembra que Deus nos equipa com as ferramentas necessárias para superar desafios e realizar grandes feitos. Quando confiamos em sua orientação, podemos encontrar soluções criativas e eficazes para problemas que parecem impossíveis de resolver. Seguindo adiante, encontramos Hulda, uma profetisa mencionada no livro de 2 Reis. Sua história é breve, mas profundamente impactante. Durante o reinado do rei Josias, um livro perdido da lei foi descoberto no templo, e o rei buscou orientação sobre como proceder. Hulda foi a escolhida para interpretar a mensagem de Deus, e suas palavras levaram Josias a promover um grande reavivamento espiritual em Israel. A coragem e sabedoria de Hulda mostram o poder das palavras guiadas pelo Espírito Santo. Ela nos ensina a importância de buscar a direção de Deus em tempos de crise e a confiar que Ele fala através daqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Sua história também destaca como as mulheres, muitas vezes vistas como secundárias, desempenharam papéis fundamentais na história espiritual de Israel, reforçando a ideia de que Deus chama e capacita todos os que estão dispostos a obedecê-lo. Outro exemplo inspirador é Onesíforo, mencionado por Paulo na 2ª carta a Timóteo. Em um tempo de perseguição intensa, Onesíforo se destacou por sua lealdade e coragem ao visitar Paulo na prisão. Enquanto muitos abandonaram o apóstolo, por medo, Onesíforo permaneceu fiel, oferecendo apoio e conforto em um momento de grande necessidade. Sua história nos lembra do valor da amizade e do serviço desinteressado. Muitas vezes, subestimamos o impacto de atos simples de bondade
e fidelidade. Mas Onesíforo demonstra que servir aos outros pode ser uma expressão poderosa do amor de Cristo. Ele nos encoraja a sermos fiéis em nossos relacionamentos e a demonstrar compaixão, mesmo quando isso exige sacrifício. Por fim, temos a história de Mefibosete, um homem cuja vida foi marcada por dificuldades, mas também pela graça e restauração. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Mas após a morte de seu pai e avô, ele ficou aleijado e foi levado para viver escondido, temendo por sua vida. Anos depois, o rei Davi, movido por sua aliança com Jonatas, procurou Mefibosete para restaurar tudo o que havia sido perdido. Ele foi convidado a sentar-se à mesa do rei como um membro da família real. Essa história é um retrato poderoso da graça de Deus, que nos busca mesmo quando estamos quebrados e esquecidos. Mefibosete nos lembra que, não importa a nossa condição, Deus deseja nos restaurar e nos elevar à posição de filhos e filhas em seu reino. Sua história é uma mensagem de esperança para aqueles que se sentem indignos ou rejeitados, mostrando que a graça divina é maior do que qualquer fraqueza ou falha. Essas histórias podem parecer distantes, mas suas mensagens continuam extremamente relevantes. Elas nos mostram que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários e que a fé, a coragem e a obediência são qualidades que Ele valoriza. Jael nos inspira a agir com determinação quando somos chamados. Eude nos ensina que nossas diferenças podem ser ferramentas nas mãos de Deus. Hulda demonstra o impacto de ouvir e compartilhar a palavra de Deus com ousadia. Onesíforo destaca o valor da lealdade e do serviço ao próximo. E Mefibosete nos lembra do poder transformador da graça. Esses personagens esquecidos nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e a nos perguntar: estamos prontos para ser usados por Deus? Estamos dispostos a obedecer, mesmo quando os caminhos parecem incertos? Cada uma dessas histórias revela aspectos do caráter de Deus e sua disposição para agir em favor do seu povo. Elas também nos desafiam a sair da zona de conforto e confiar no plano divino, sabendo que Ele é fiel para nos guiar e fortalecer em cada etapa do caminho. À medida que encerramos essa jornada pelas vidas surpreendentes desses personagens, lembre-se de que suas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas foram preservadas para nos ensinar, nos inspirar e nos lembrar de que Deus continua agindo de maneiras inesperadas. Que possamos aprender com seus exemplos e permitir que nossa fé seja fortalecida por suas experiências. Independentemente de quem somos ou do que enfrentamos, Deus pode nos usar para cumprir seus propósitos. Tudo o que precisamos é estar dispostos a ouvir, obedecer e confiar nele.